dá uma procurada depois na internet, tem um livro pequenininho, chama Socorro, eu tenho um sócio. E é mais ou menos isso. É difícil pra caramba você ter sociedade. Você está entrando num casamento com outra pessoa. Eu diria que na maioria dos casos é mais difícil você ter um sócio do que você casar. E não é diferente disso você ter um investidor. O Thiago tinha me pedido para fazer um pouco esse paralelo aqui antes. Você ter um investidor é você ter um sócio, é você ter chefe, é você ter patrão, é o cara que vai estar te cobrando, é o cara que vai estar pedindo relatório para você, é o cara que vai estar te ligando e participando muitas vezes de comitês dentro da tua própria empresa. Então você tem que escolher muito bem, acho que o André colocou bem, em algum momento eles escolheram não ter um investidor, porque você tem que ter afinidade com esse investidor. Os objetivos principalmente têm que estar bem alinhados. Eu acho que, só pegando o gancho aqui, e a gente fala muito que investidor faz aporte de capital e tal, é muito legal, mas quando você tem investidor, eu acho que não é só isso, né, Marcelo? Tem muito mais do que só o aporte de capital que o investidor ele pode trazer para o empreendedor, né? A gente já tem também na história do Clicom algumas recusas de investidor e algumas coisas que a gente pesa muito, que é nessa questão do alinhamento. Às vezes vale mais a pena você pegar um pouco menos de dinheiro, ter uma valorização do seu negócio um pouco menor, mas porque você está trazendo alguém estratégico, alguém que tem sinergias, alguém que tem uma visão de mercado ou já passou pelas mesmas situações que você. Em outras situações não, o que vale é o dollar amount, então é a grana, então você vai para o cara que está pagando mais. Acho que tem situações e situações, eu não queria deixar de responder a pergunta que chegar nessa. Uma das coisas antes que eu queria, acho que vai ser a minha última participação aqui, de falar para todos vocês é o seguinte: o pessoal falou aqui já anteriormente, o não você já tem, não tenham medo de errar, mas eu escutei já de um cara que está se tornando um grande amigo meu, que é o seguinte: você não errar em 10 ou 20% das ações que você toma na tua empresa, você não está imprimindo a velocidade correta. Então, o tempo inteiro você tem que estar crescendo, tem que estar colocando velocidade e a questão de você empreender sem capital, ela vai depender muito do tipo de empreendimento, tá? Você quiser criar um outlet, né, de compras, como o mesmo grupo que tem participação hoje no Buco de Capé, tem outra empresa aqui no Brasil, o Brands Club, acho muito difícil você fazer esse investimento. Por quê? Porque existe estoque, logística, uma série, muita coisa que em certo grau ele é capital intensivo. Agora, se você quiser montar uma empresa como o Clicom, por exemplo, hoje, dentro dos outros 500 competidores que a gente tem, um deles começou com muito pouco capital e 490 provavelmente começaram com quase nenhum capital. Hoje o código fonte para você montar um site de compras coletivas, na última vez que eu vi, custava R$100 na internet. Talvez já esteja custando os seus 60. Então realmente o investimento para você falar, tenho uma ideia e vou começar, pode ser baixo. Agora, você tem que analisar o mercado como um todo. Eu acho que entrar num mercado que tem 500 competidores não é a melhor coisa a se fazer hoje. A não ser que você tenha uma ideia muito boa para se diferenciar. Agora, difícil de copiar, né? Difícil de copiar. Então, mas se você tem uma ideia que você consegue desenvolver o software ou você consegue desenvolver o protótipo e ele é basicamente aquilo, você não tem uma força de vendas muito grande, você não vai precisar de uma contabilidade muito forte, de uma estrutura grande, é possível você conseguir investir. Agora, acho que quando você ou é capital intensivo, que você precisa ter estoque, ou quando vai envolver uma contratação numa força de venda, como foi o nosso caso, tem mais de 100 pessoas hoje em todo o Brasil, você precisa pagar salário para esses caras, benefícios, encargos sociais, aí é muito difícil você conseguir fazer sem conseguir ter a ajuda de um investidor. Bom, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui do pessoal que mandou, e eu queria fazer para o André, que é a pergunta de quando parar, né? Quando assumir
que aquela ideia realmente não deu certo, né? E já começando a responder a pergunta, eu acho que de todos que estão aqui, né, que a gente pode chamar aí de empreendedores de sucesso, todos já tiveram seus fracassos no meio do caminho. Então, eu acho que o fracasso é algo que todo mundo vai enfrentar em algum momento e provavelmente mais de uma vez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, André. O conceito de fracasso, para o empreendedor, ele é uma realidade diária, né? Se você não tem um fracasso por dia, você não tem, ou pelo menos 10 ou 20, você não tem uma única solução, uma única coisa inovadora. Quer dizer, você fracassa um monte para acertar uma. O empreendedor vive isso, né? Esse altos e baixos que a gente fala é justamente isso. Porque você tenta, a hora que você consegue, você achou a brecha, aí você faz. Então, quando você está trabalhando com inovação, principalmente, que é um pouco diferente alguns conceitos, né? Vamos abrir uma padaria. Então, a gente vai lá, pega com o Sebrae a cartilha, a gente sabe como fazer, a gente já tem aquele conceito certinho, tem que fazer aquilo certo, que a coisa vai dar certo. Quando você vai fazer alguma coisa inovadora, a chance de insucesso é muito grande. E a questão do ponto de reinvenção da coisa, que é onde está seu segredo. Você precisa estar tendo uma sensibilidade muito grande para saber a hora que você precisa se reinventar, dentro de todo o leque de oportunidades que você tem, qual você deve escolher, e aí não tem segredo. É estudar demais, é ter muito conhecimento técnico, né, e se conhecer muito para saber tomar as decisões no feeling também. Eu tenho 3 opções aqui que são iguais, mas eu vou nessa aqui que eu tenho mais garantia que a coisa vai dar certo. E sem explicar, a coisa acontece. Então, é bem isso. Eu acho que a sensibilidade que a gente precisa ter de assumir um fracasso de um negócio é realmente já ter sanado todas as opções e encontrar oportunidades ou, enfim, sistemas. Se a gente vai entrar agora, por exemplo, na linha de compra coletiva e comprar por R$60 o software, há uma grande chance da gente ter um fracasso. Então, nesse caso, se você quer arriscar fazer isso, você tem que ter uma sensibilidade muito grande de sair muito rápido também, de não queimar tudo e mais um pouco, sabendo que é um mercado que se consolidou rapidamente e que, enfim, não é só ir lá e fazer, porque é um mercado saturado, né? Então, de empresas que já estão em outro nível, quer dizer, empresas que já estão muito bem posicionadas. Aí é muito difícil você ir lá e fazer alguma coisa. Então, eu acho que é bem essa é a linha. E o ponto que eu queria colocar é que, dentro de tudo isso, você começa a ver que os seus fracassos diminuem muito, e aquilo que algumas pessoas chamam de coincidência, eu chamo de sincronicidade, e algumas pessoas chamam de coisas divinas que acontecem, e começa a acontecer com muito mais frequência quando você é generoso em tudo que você faz. Então, quando você está compartilhando tudo, né, de não esconder o seu projeto embaixo da sua gaveta, de não falar com ninguém, de prender tudo, de querer fazer tudo sozinho, de estar vendo e estar sendo mesquinho com coisa que não vai gerar nada, de estar se atendo a detalhes do processo que não fazem parte do big picture lá, de onde vai te levar aquilo. Tudo isso, se você consegue eliminar no processo, tudo começa a conspirar a favor. Você, agora, no seu momento de baixa, do nada, você não sabe de onde vem, mas tudo começa a prosperar e vem um monte de outras ideias, um monte de outros contatos, um monte de outras pessoas retribuindo isso, te ajudando. Então, a dica que eu dou, não sei se eu não vou falar mais, mas é nesse aspecto de generosidade e ter uma linha de compartilhar muito com o meio. É muito difícil alguém fazer o que você faz. Eu não tenho problema nenhum em falar tudo que eu faço, porque eu falo, olha, se você fizer mais do que eu faço, então você tem todo o mérito de conseguir ter sucesso, porque não é fácil, né? Acho que o André está falando de rede. É rede, pessoal, é rede. A forma de evitar fracasso, se é que existe alguma, né, mas pelo menos de minimizar fracasso, é você estar compartilhando, com quem está do teu lado. E muitas vezes, multidisciplinaridade. Acho que ninguém falou isso aqui, mas vamos supor que eu seja de TI e tem um cara do meu lado que é um publicitário e outro que é um economista, ou outro que não é nada. É só um garoto de 15 anos com excepcional ideia. Esse é um time perfeito para dar certo. Então, compartilha com a gente que está aqui, compartilha com os empreendedores que estão aí com vocês as ideias, participa de pitch, participa de eventos, participa da competição da GV, participa da competição do Buscapé, porque vocês vão aprendendo com os erros.